Assim, aqueles 5 pilares essenciais que não pode faltar em uma empresa de sucesso. Para mim é vendas. Então, assim, empresa que vende é empresa feliz, né? Para mim, a venda tá para a empresa assim como o oxigênio tá para o ser humano. É inegociável. Então, vendas é inegociável. Toda empresa ela tem que ser obcecada por vendas. Se você errar na contratação, não tem gestão que resolva. Errou no recrutamento, não vai ter treinamento que vai consertar. Então, assim, tem que ter um processo seletivo. Geralmente as empresas contratam mal, contratam correndo. Né? O dono da empresa, o gestor, sai lá na porta da empresa e pega o primeiro porque ele está precisando, principalmente se a empresa está crescendo muito. Então, tem que ter um processo seletivo, tem que levar 3 a 5 candidatos finalistas, sabe? Tem que ser mais de uma pessoa que entrevista para aquela vaga dentro da empresa. Então, assim, tem que dobrar o tempo e o investimento no recrutamento. Então, contratação, treinamento e desenvolvimento. E qual a diferença de treinamento e desenvolvimento para mim? Treinamento é aquele banho de conteúdo. Eu te boto numa sala, eu te ensino técnica de vendas, te ensino spin selling, te ensino venda consultiva, te ensino rapport, uma série de insumos, te ensino funil, persuasão, conversão, tal. Então, isso é o banho de conteúdo. O desenvolvimento, ele acontece no dia a dia, é no one-on-one. Então, o gerente de vendas ou o dono da empresa que toca o time comercial tem que ter 1 a 1 com o vendedor. Tem que ter feedback, tem que tratar o gap daquele vendedor. Às vezes você tem 5 vendedores e o gargalo de um é fechamento, o de outro é volume de prospecção. Então, você tem que fazer esse desenvolvimento cirúrgico de cada membro da equipe. Eu costumo dizer para líderes assim, ó, você lidera equipes e empresas, mas a liderança é individual. E o negativo contamina muito, né? Eu conto a seguinte história. Se você pegar 10 litros de água e colocar 100 ml de gasolina, essa água deixa de ser pura. O que é a gasolina? É o negativo. O que é a água? É o positivo. Se você fizer o inverso, se você pegar 10 litros de gasolina e pôr 100 ml de água, não vai resolver. Pelo contrário, se você pegar 100 litros de água e colocar em 10 litros de gasolina, vai continuar sendo impuro. Percebe como o negativo, o impuro, pouco dele contamina muito aquilo que é bom, e o inverso não é o contrário. Por isso que eu gosto sim daquela premissa, sabe? Contrate devagar e demita rápido. Então, para mim, esses são os 3 passos de uma máquina de vendas. A geração de demanda é o marketing, a prospecção, o inbound ou o outbound, né? A conversão é o teu funil, o teu processo comercial, são todos os pontos de contato que a sua marca tem e o quanto você consegue ser persuasivo e construir valor na cabeça do cliente. E o encantamento é a entrega de valor, né? Você tem que superar a expectativa. Então, a empresa que gera demanda, converte e encanta, ela tem um ciclo crescente de vendas, né? Segundo pilar da gestão, para mim, gestão de pessoas. Né? Então, a gente está falando aí da empresa saber trabalhar os colaboradores. E para mim a empresa paga 2 salários. Ela paga o salário financeiro e o salário emocional. Então você tem que saber valorizar o time, reconhecer. Claro que na medida certa. Tudo dentro da empresa tem que ser na medida certa. É igual quando você vai bater a porta do carro. Né? Se baterem a porta do meu carro muito forte, eu vou falar, na geladeira não. Se bater muito fraco, o carro vai ficar acusando. Né? Então na medida certa. Na verdade, você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Terceiro pilar, gestão financeira. Né? A gente não faz gestão do vento, a gente faz gestão de dados e fatos. Então, você tem que ter, né, um bom operacional ali no seu financeiro, um contas a pagar, um contas a receber redondo, né? Gestão de custos. Né? Custo é que nem cuidar do cabelo, de tempos em tempos você tem que dar uma cortada e todo dia você tem que olhar. Quarto pilar são os processos, a eficiência da empresa. Né? Processos são o como as coisas são feitas dentro da empresa. Tem empresário que pensa assim, minha empresa não tem processo. É impossível. Pode ser que os processos estejam bem desenhados e foram pensados, ou pode ser que os processos estejam acontecendo de maneira aleatória. E o poder do processo é que ele sobe as pessoas de categoria. Eu prefiro um vendedor, mais ou menos, que respeita o processo, segue o template, o funil de vendas, faz as atividades de cada etapa, do que um vendedor talentoso que não segue o processo.
Então, quando você vai pensando, otimizando e amarrando esses comos dentro da empresa, você está trabalhando os processos. Quinto pilar, para mim, um dos mais importantes, é a cultura. Então, a cultura é o DNA do negócio, né? A cultura é o que as pessoas fazem quando você não está lá, olhando, supervisionando. Cultura é o que as pessoas conversam quando não tem um supervisor, um gestor ou um empreendedor do lado. Né? Cultura é o jeito de ser da empresa, né? O DNA. Eu gosto muito de entender, de olhar para a marca e para a empresa como uma pessoa, né? Como é essa pessoa que é a minha empresa? Qual é a linguagem? Quais são os rituais? Quais são os valores? Quais são as crenças? Né? Qual a nossa razão de existir? Porque se você não sabe a razão de existir do seu negócio e onde você quer chegar, você é um barco à deriva. O que é um chimarrão? É um elemento cultural forte no Rio Grande do Sul. Tem empresa que tem chimarrão nocivo, fofoca, reclamação, falar mal do patrão, corpo mole, resistência à meta, mudança. Tem empresa que tem chimarrão positivo, cultura de bater meta, foco em inovação, melhoria contínua, sabe, colaboração, cultura de feedback, ou seja, as pessoas são abertas para receber e dar feedback umas para as outras. Então eu trago essa reflexão, quais são os chimarrões que tem na sua empresa? Quais chimarrões que você está reforçando? O maior construtor de cultura é o exemplo dos líderes, principalmente dos sócios e dos fundadores. Cultura, para mim, é o quinto pilar de gestão.